começar mais um bate-papo aqui com vocês, clientes, assessores, todos que estão aí acompanhando o nosso mercado, acompanhando um pouco do dia a dia, né, as dificuldades todas que a gente tem passado aí no país nos últimos dias, um pouco do que vem acontecendo não só no país, né, que vem acontecendo no mundo inteiro, mas a gente vivendo uma situação completamente diferente, uma situação que eu acho que ninguém até hoje tinha passado por algo do gênero. Então, muita diferença entre formato de trabalho, preocupações, tudo. Eu acho que a gente está realmente em um momento único de muita preocupação e de muita solidariedade também entre a gente, que eu acho que vai ser necessário para a gente conseguir sair vencedor. Que com certeza vamos sair vencedor de mais uma crise como essa, né? Mas que está trazendo um pouco de dor de cabeça para todos nós, certo? Estou aguardando aqui mais um minutinho, a gente começa com a equipe toda que está à disposição de vocês. Acho que hoje vai ser um bate-papo bem engrandecedor aí para vocês, para esclarecer. Poxa, a gente conseguiu aí, quero até agradecer desde então já ao Marcos, ao Frederico, a participação, porque tenho certeza que esse momento é um momento que a gente conseguir tirar pessoas como eles para trazer até vocês é uma oportunidade única, né? Então, agradecer bastante também. E tentar trazer um pouco mais de informação, que eu acho que isso que é o fundamental. Acho que para todo mundo, todos os clientes, todos os brasileiros, eu acho que a educação é realmente o melhor formato da gente conseguir evoluir, da gente conseguir trazer o país para frente, certo? Então, vamos lá, vou começando aqui com vocês, gente. Primeiro, boa tarde a todos. Só apresentar para vocês os participantes de hoje. Hoje estamos aqui com Marcos Vinícius. Marcos Vinícius é diretor e CEO da Franklin Templeton no Brasil. Frederico Sampaio também. O Frederico, que é diretor de renda variável da Templeton no Brasil, tá? O Frederico até tá nesse mercado hoje insano aí, tá trabalhando. O Frederico deve estar trabalhando, a gente até brinca, né, com a propaganda do Itaú, do Unibanco, do banco 30 horas. O Frederico deve estar praticamente aí 72 horas direto, né? E a Templeton, para quem não conhece, gente, a Templeton tem mais de 70 anos desde a sua fundação. Está no Brasil há mais de 20 anos, quase 25 anos aí já de Brasil. Hoje com uma custódia de quase 9 bilhões de reais aqui no país, tá? E mais de 700 bilhões de dólares por todo o mundo. Gente, só para dar uma noção do que é isso para vocês, 700 bi de dólar, a gente está falando do seguinte, estamos falando de aproximadamente, um pouco mais até, de 50% da indústria de fundos no Brasil. Só para dar uma noção desse número. Ou, vocês querem aproximar por outro número? 40% do nosso PIB. Isso é para dar uma noção do tamanho dos caras que a gente está trazendo para conversar hoje com vocês. Além disso, mais uma informação agora, se a gente pensar na nossa reforma da Previdência, ela trouxe aí uma economia próxima a 700 bi, só que em reais. A gente está falando de 5 vezes isso, ou seja, 5 não, né? 5,15 aproximadamente agora. Então, só para mostrar para vocês um pouco dos números deles, quero agradecer a presença de cada um de vocês, sei que tem bastante gente entrando ainda aí aos poucos, agradecer a cada um de vocês a presença e agradecer principalmente a disponibilidade da equipe da Templeton para estar aqui com vocês batendo esse papo, tá? E eu queria começar até, alguns de vocês já conhecem, são aqui os nossos amiguinhos da Templeton, o urso e o touro, significa um grande significado para todo o mercado. Hoje a gente está tendo uma disputa acirrada, eu acho, com o urso ganhando um bocado, né? Mas a gente quer trazer para vocês aí a equipe da Templeton. Eu acho legal até antes deles começarem, gente, comentar que eu recebi ontem a última carta enviada por eles ontem, que eu achei fenomenal o tema da carta também, que a carta fala sobre a paciência é a chave, né? E eu gostei muito dessa colocação porque hoje muita gente, muitos investidores estão preocupados com, poxa, será que é a hora de eu vender? Eu vendo agora, será que cai mais? Será que não? E muitas vezes estão escutando os profissionais que trabalham com ele o seguinte, calma,
A gente tem que pensar, a gente tem que ver. E realmente a paciência é uma das coisas para a gente ter nesse momento, para evitar exatamente uma transferência de riqueza, como alguns de vocês já escutaram falar. Que é a transferência de riqueza, que é o quê? O momento de estresse geralmente é o momento onde os tubarões ganham dinheiro das sardinhas, como muitos de vocês já escutaram também. Então, é importante a gente trazer isso daí, até trazendo um pouco da história. Me lembram de um grande fundo que, durante 13 anos, trouxe um retorno próximo a 29% ao ano. 29% anualizado. E detalhe, gente, mais de 50% dos investidores conseguiram perder dinheiro com esse fundo. Mas por quê? São os mesmos clientes que estiveram durante esses 13 anos. É um pouco desse desespero. Eu acho que por isso que essa carta com a palavra-chave, com a paciência, a chave foi fenomenal. E como o Ed Perks, que é CIO da Templeton Mutual Funds, né, advertiu na carta, contra a venda por causa do pânico das notícias, né? Então, a gente recebe cada vez mais notícias, mais informações. Hoje em dia, cenário de tecnologia, a gente recebe informação por todos os lados, correntes de WhatsApp, e muitas vezes a gente acaba se desesperando. Então, quero deixar com vocês aqui Marcos Vinícius, Marcos se apresentar, e o Frederico logo em seguida também. Marcos, Frederico, obrigado pela presença de vocês. Está com vocês aí. Maravilha, Marcelo. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado a todo mundo aí pela presença. E repetindo a mensagem, eu acho que o importante é todo mundo estar bem, né? A preocupação nossa agora é também uma preocupação muito grande de saúde, né, e de sanidade física e sanidade mental, né, porque é isso que a gente está vivendo agora. Eu acho que nenhum de nós viveu. A última vez que a gente viveu isso no mundo foi em 1918, né, então faz mais de 100 anos. Então a gente precisa ter um pouco de perspectiva do que está acontecendo e ter um pouco de tranquilidade a respeito disso, tá? Eu vou tentar passar para vocês aqui algumas visões gerais da empresa, e depois eu acho que o Fred pode completar. Eu vou passar um pouco o global, e aí de repente o Fred, não sei se o Fred está na linha, mas de alguma forma é importante ele passar um pouco a visão mais de Brasil. Mas do ponto de vista geral, eu acho que duas coisas fundamentais que a gente sempre aprendeu, e a gente viveu algumas crises, né? Então, as mais recentes que todo mundo lembra aí são, sei lá, Joesley, Caminhoneiros, mas as mais antigas, das que eu vivi, por exemplo, eu comecei minha carreira em 94 em asset. Então, logo em 94 eu já vivi a crise do tequila, né, que foi a crise do México, vivi a crise da Rússia, vivi a crise da dívida brasileira, vivi a Argentina, vivi 9/11, ou seja, tem o cabelo branco que vocês estão vendo nessa câmera não é por acaso. Então, cada crise tem uma característica diferente, cada crise tem uma lição diferente, algumas lições diferentes, e certamente essa aqui a gente vai sair muito, muito, muito fortalecido como investidores, mas eu acho que o importante é dizer isso, cada crise tem uma característica diferente da outra, então a gente aprende, mas tem que considerar a nuance de cada um, porque em cada uma das crises o mercado foi atingido num certo momento. Mas antes de falar da crise, eu queria falar de duas coisas que eu acho que elas são imunes à crise, e elas valem sempre, tá? E são lições que a gente aprendeu ao longo desses anos e que valem sempre. A primeira delas é o que o Marcel comentou um pouco sobre paciência, que aí a gente pode ilustrar como, eu diria para vocês que, do ponto de vista de execução, é o que o gringo chama de dollar cost average, que é preço médio, é a possibilidade de você tentar fazer preço médio, você não comprar tudo quando você acha que o mercado está caindo, e ele te dá a oportunidade de entrar, você não entrar tudo de uma vez, tá? Porque esses mercados, sobretudo quando eles ficam irracionais e as correlações convergem, como é o que está acontecendo agora, ele é o que o gringo também chama de você tentar segurar uma faca em queda, né? A falling knife, que eles falam. Então, se você quiser entrar, não entre tudo de uma vez, entre aos poucos. Então, essa mensagem do preço médio, eu acho que ela é fundamental para aqueles que têm caixa, ou mesmo aqueles que não têm caixa, mas que eventualmente vão querer fazer uma rotação de carteira, que aí eu vou fazer como esse gancho como segundo ponto, mas é importante você não fazer tudo de uma vez, você ir fazendo aos poucos, até para você incluir um pouco de disciplina na sua carteira e não ficar com aquela sensação psicológica de repente você achar que comprou na baixa e de repente o mercado cai mais na sua cabeça, e isso tem um impacto psicológico gigantesco na cabeça do investidor médio, tá? Então o primeiro ponto é esse de DCA, Dollar Cost Average, preço médio. O segundo ponto, que é esse gancho que eu quis fazer, é a diversificação. Então
acho que todo mundo, nessa hora, se deu conta de que as carteiras, como elas estavam, né? Então, foi um raio-x perfeito de como elas estavam. A noção no curto prazo, ela é frustrante, porque, como eu falei, as correlações convergem, então, às vezes, você achava que estava diversificado e você comprou, sei lá, uma parte de imóveis, uma parte de ouro, uma parte sei lá, tesouro americano, e, de repente, tudo caiu. Mas tudo caiu porque muita gente precisou fazer caixa. E é o que a gente está vendo agora. Tá? Muita gente está precisando fazer caixa, porque as pessoas, com todo esse lockout que a gente está vendo, elas têm uma necessidade de fluxo de caixa. Então, em alguns casos, e aí o trabalho nosso é ver quem vai ter problema de fluxo de caixa só e quem vai ter problema de fluxo de caixa e de balanço. Se a gente conseguir fazer essa diferenciação, a gente vai encontrar o que é ativo barato lá na frente. Mas no curto prazo, ainda que dê essa sensação de que tudo convergiu e que a tua diversificação não deu resultado, mas vocês vão ver que ao longo das próximas semanas vai ficar mais claro que alguns ativos vão sobressair com relação a outros, e a diversificação vai ter feito sentido, tá? A diversificação, obviamente, no dólar, ela já se mostrou importante para os investidores, então isso já é uma mensagem também para quem nunca teve internacional, para a gente começar a falar mais de internacional, porque o dólar andou da forma como andou. Pode ser que volte? Sempre pode, mas aí ficou claro para todo mundo que você só ter um tipo de ativo, só ter investimentos num país é um risco, tá, em si só. E eu acho que a outra coisa é a diversificação de classes também, né? A possibilidade de você ter, sei lá, um pouco de bolsa, um pouco de renda fixa, mesmo a renda fixa também você tem que entender um pouco o tipo de natureza de risco que você estava correndo. A gente cansou de ver aqui o pessoal que estava, sei lá, em NTNB longa, tomando um tombo sem precedentes, né? Então, de alguma forma, entender o risco que você está correndo e ter uma carteira pulverizada, diversificada, sem concentração, eu acho que são duas mensagens super poderosas e elas valem para qualquer mercado, tá? Então, o preço médio e a diversificação, logo de saída eu quero dizer para vocês que são duas lições que a gente sempre tem que aplicar nesse tipo de mercado, e a gente tem um arsenal de materiais, e eu até convido vocês, no nosso site aqui no Brasil, franklintempleton.com.br, a gente colocou lá uma aba com todos os recursos, desde sei lá, da famosa tabela periódica que mostra a diversificação dos ativos e o comportamento deles ao longo do tempo, passando pelas crises e como que as pessoas se comportam quando elas têm que comprar e vender, e muitas vezes aquilo que eu falei, o mercado começa a cair, o pessoal começa a comprar achando que é o momento, e todo mundo fica tentando adivinhar o piso, né? E aí de repente o mercado bate em você, bate em você, bate em você. Eu vi muito isso em 2008, né? Eu lembro quando, e nessa época, sei lá, o Dow Jones chegou a bater 4.000 e pouco, e eu lembro que eu estava num restaurante e o pessoal estava chorando porque já tinham jogado a toalha, porque eles foram comprando, sei lá, teve gente que comprou com 9.000, teve gente que comprou com 7.000. Então, antes, ao invés de tentar adivinhar o piso do mercado, é tentar fazer movimentos ao longo do tempo. Você não vai pegar como é que fala? Você não vai pegar né, o olho da mosca, como a gente brinca, mas você tem que, de alguma forma, tentar ter essa disciplina de se adequar a essa carteira, tá? Esses são os meus comentários iniciais, Marcel. Eu não sei se o Fred está na linha, se ele estiver na linha. Marcos, até um comentário legal que você fez. Eu estou colocando aqui, gente, estou colocando no chat do Zoom aí para todos vocês, está o site, como o Marcos comentou. Eu acho que é até legal tecer alguns comentários sobre isso, que, primeiro, quanto à questão do dólar, né? Que a gente, como brasileiro, a gente tem muito hábito de buscar o dólar na hora que a gente pensa em não, vou buscar dólar porque será que o dólar vai subir? Será que o dólar vai cair? Enquanto na realidade a gente sempre tem que pensar, como você mesmo expôs, né? Como uma proteção, como uma ferramenta de diversificação. Poxa, mal ou bem, boa parte do nosso aumento de custo de vida hoje é atrelado ao dólar, né? A gente é um país que apanha muito no nosso aumento de custo com dólar. Então, é importante todo mundo entender isso. Até porque quem já entendia isso há um tempo, né, Marcos, conseguiu passar bem mais tranquilo por esse momento. O dólar acabou protegendo a carteira dessas pessoas. Então, mas é momento de comprar dólar? Acho que, como você bem citou, sempre é importante você ter um portfólio bem diversificado, né? Você ter um pouco de cada ativo na sua carteira para evitar um risco, como acaba ocorrendo, que tá certo que dessa vez a pancada está sendo gigante em quase todo o mercado, né? Mas acaba que você consegue diminuir um pouco o risco. E acho até legal que essa tabela, gente, para quem não conhece, no site da Templeton, essa tabela é fantástica, tá? Porque ela mostra muito bem essa questão que o Marcos expôs agora, que tem muita gente que tenta acertar
quem é o cavalo vencedor em toda a corrida, né? Tenta pegar, não, esse ano é ações, eu vou colocar tudo nas ações. Mas quando vem um caso como esse, por exemplo, que é um balaço errante, você estar atravessando uma rua, você olha para o lado certo para atravessar a rua, daqui a pouco está vindo um caminhão na contramão, né, Marcos? Então, acaba que esse momento é um momento até para a gente refletir sobre isso, certo? É isso aí. Não é? O Frederico já tá aí com a gente, Frederico? Vamos lá. Eu acho que não. Não, perfeito. Vamos lá. Tem até alguns comentários aqui. Eu vou pegar, tem algumas perguntas aqui. Eu vou pegar a primeira, que fala sobre a Bolsa Americana, que está há 3 dias, os principais ETFs estão fazendo suporte, né, que é uma visão gráfica. Se isso confirmar amanhã, não remete ao entendimento de que a versão pro alta vai começar. Como eu falei, a gente monitora isso tanto quanto cada um de vocês. E a nossa visão é que talvez ainda seja cedo para chamar o piso do mercado, porque tudo isso vai ser monitorado em cima da reação da sociedade ao impacto do vírus e quando os picos vão ser atingidos em alguns dos países, na Europa e nos Estados Unidos, e obviamente aqui também. Tá? Nos Estados Unidos, como vocês sabem, a situação é crítica, como é aqui. Tá? O pessoal tem feito algumas curvas falando né, qual o estágio de cada um. Então, nos Estados Unidos, eles estão fazendo a conta que eles estão 2 semanas atrás da França, que por sua vez está 2 semanas atrás da Itália, e nós no Brasil estaremos 2 semanas atrás dos Estados Unidos, do ponto de vista de pico de contágio, né? Ou a situação fica extremamente crítica. Os Estados Unidos, em alguns lugares, inclusive na nossa sede, na Califórnia, eles estão com toque de recolher, então basicamente está tudo fechado, as pessoas estão sendo convidadas, em alguns casos forçadas, a ficar em casa. Tá? Então, é muito difícil a gente falar que o mercado chegou no piso nesse momento, por causa dessas incertezas todas que tem a ver com o vírus. Né? Incertezas também que são discutidas do lado positivo com relação ao encontro de potencial vacina, remédios mitigantes, etc. Eu imagino que todos vocês devem estar recebendo isso via WhatsApp ou via outros meios. Né? Eu acho que isso é uma coisa que está sendo monitorada. Do ponto de vista negativo, e aí a gente tem que falar também uma coisa que a gente tem monitorado muito, o grande receio que as pessoas têm. Então, uma pergunta, acho que fundamental, com relação à bolsa versus crédito. Tá? No mundo em geral, a nossa visão com bolsa ela é muito menos pessimista, né, depois dessa crise, do que a nossa visão com crédito. E deixa eu explicar por quê. A nossa visão com bolsa, primeiro que a gente acha que a bolsa ela refletia resultados de empresas que vinham sendo registrados até então. Então a bolsa não estava necessariamente cara, né? Óbvio que agora vai ter uma correção de demanda. A principal coisa que a gente vai ter nos próximos meses é o choque de demanda, né? Quando as pessoas são forçadas a ficar em casa, elas não consomem, elas consomem muito menos. Então esse choque de demanda que vai gerar um alto desemprego e vai gerar, né, efeitos dominó em várias indústrias, sobretudo algumas indústrias ligadas a serviços, restaurantes e outras coisas. Mas esse choque de demanda ele vai impactar as empresas, mas as empresas já estão refletindo isso nos seus preços e obviamente o mercado é transparente. No mundo de crédito isso é diferente. Tá? Primeiro porque no mundo de crédito a gente vinha já de um cenário de juro muito baixo e de muita alavancagem. Então você teve muita empresa que tomou muito dinheiro emprestado, ainda que é uma taxa relativamente baixa, mas eram taxas, né, de mercado de high yield. E você tem muitas dessas empresas que não vão sustentar, elas não tinham caixa para fazer. Então aquele exemplo que eu falei para vocês, é uma diferença entre fluxo de caixa e balanço. E se elas tiverem um problema de balanço, aí elas vão quebrar. E se a gente tiver uma onda de quebradeira, o mercado de crédito vai reagir primeiro, tá? Isso, na nossa visão, é o que tem impactado, por exemplo, alguns mercados como o mercado de Treasury. Então, o mercado de tesouro americano, a gente vê alguns dias em que ele anda muito fora do que seria o esperado, né? Porque geralmente o título do tesouro era o Porto Seguro e ele está sendo menos Porto Seguro agora. Uma das razões é porque tem muita gente forçada a vender para fazer caixa. E eu acho que esse movimento de crédito, ele deve gerar impacto sobre o sistema como um todo. Então, por isso que falar que a Bolsa chegou num patamar de piso nesse momento, talvez seja um pouco
seja um pouco cedo. Precipitado, né? Seria precipitado. Agora, obviamente, a gente pode estar errado nessa leitura. E, portanto, vale a pena, se você acha que faz sentido montar essa posição, faz sentido você começar a montar. Um outro comentário que eu quero fazer com relação ao ETF, que eu acho que é importante, e isso foi colocado naquele resumo que o Marcel comentou, e isso também vai estar no nosso site, é que essa foi talvez a primeira vez que a gente tenha visto uma crise sem precedentes em que o mundo dos ETFs era maior do que o mundo dos gestores ativos. E como isso impacta o teu dinheiro ou a tua alocação? Impacta da seguinte forma: houve uma venda indiscriminada e tudo caiu ao mesmo tempo, coisas boas e coisas ruins. Por quê? Porque os ETFs foram todos vendidos e forçaram os preços para baixo. Isso, para quem é gestor ativo, é uma Disneylândia, tá? É um parque de diversões, porque você, de alguma forma, está olhando algumas empresas boas e baratas que foram afetadas porque elas acabaram fazendo parte dos ETFs, e vai ser um movimento interessantíssimo da gente fazer compra. Então, por isso, nesse motivo, se a gente pudesse, apesar da gente também ter ETF, então eu também tenho na minha oferta lá fora muitos fundos de ETF, mas eu acho que vale a pena começar a monitorar fundos ativos, eventualmente até alguns fundos setoriais. Então, por exemplo, fundos de healthcare, falando um pouco sobre a cura do vírus, né? Biotecnologia, coisas nesse sentido, porque a gente vai começar a ver essa diferenciação cada vez maior entre gestão ativa e ETF. Tá? E eu acho que essa foi a primeira vez, então, como toda primeira vez, a gente ainda não tem o histórico para saber o que aconteceu, mas, quer dizer, a queda sem precedente em todos os setores, quando a gente olha as telas, e a gente que está no mercado todo dia, vê as telas e vê tudo caindo meio que em uníssono, né? Você vê as coisas caindo meio que em paralelo, você tem, não importa que empresa, pode ser um banco, pode ser uma asset, pode ser sei lá, uma empresa de commodities, e tudo meio que caiu da mesma forma, tá? É indiscriminado, então a gente percebe que vai ter uma leitura lá na frente, talvez de qualidade de crédito e oportunidades gigantescas para quem puder ter paciência para fazer essa alocação. Pois é, né, Marcos? Que até essa questão que você comentou agora há pouco sobre essa ânsia, até que muitas vezes o brasileiro está, muitos de vocês que estão acompanhando aí ficam de, poxa, mas será que agora não é o momento? Cara, a gente acabou de sair de uma bolsa de 110 mil para uma bolsa agora que está a 60 e poucos mil pontos, não é momento da gente comprar? Gente, tem muita gente buscando esse preço médio desde então. E a grande dúvida que hoje, a gente estava até conversando um pouco antes, né, Marcos? Acho que ninguém viveu isso ainda. Então, é o momento realmente da gente ter um pouco de paciência. Como o Marcos comentou, os Estados Unidos, acho que agora eu queria até, Marcos, que você comentasse um pouco mais o que você acha dos Estados Unidos, talvez, com essa questão agora de aconteceu, ficou o Trump segurou um tempo para conseguir disponibilizar os recursos, né? Principalmente porque ano de eleição, tudo, os números, mal ou bem, o Trump sempre foi uma campanha muito feita em cima dos dados econômicos dos Estados Unidos. Você ter uma despesa como está tendo agora não seria algo planejado e nem algo, digamos, viável para uma candidatura assim. Então, ele tentou o acordo entre democratas e republicanos, acabou que o acordo não veio, perdeu-se aí aproximadamente uns 5 dias e saiu agora, esse pacote saiu essa semana, né? O pacote de ajuda do governo norte-americano. O que muita gente, às vezes, acaba esquecendo que nos Estados Unidos acaba que a população, a gente não tem um SUS lá, por exemplo, como a gente tem aqui no Brasil, que por mais que a gente tenha muitas reclamações, acaba que o SUS ele supre parte dessa demanda na área de saúde. E muito americano, às vezes, estava achando que era uma simples gripe e ficando em casa. Então, como o Marcos comentou, o escritório na Califórnia, São Francisco vazia, Nova York vazia. Qual o tamanho do impacto, Marcos? Você acredita que isso pode trazer para a economia, tanto norte-americana, e até se a gente pensar em dimensões globais? Por quê? Acho que uma grande pergunta que hoje é feita por todo mundo e que provavelmente, Marcos, você também não vai ter uma resposta tão assertiva assim, ou digamos, com tanta certeza, com tanta firmeza. Mas é uma dúvida que hoje eu acho que bate para todo mundo. Quanto tempo acha que levará para as economias voltarem aos trilhos? Porque a gente estava passando um ambiente de extrema euforia, de todo mundo bem empolgado com o mercado, todo mundo achando que o Brasil vai decolar, a gente voltando um pouco para, digamos, para a capa de revista com o Cristo Redentor decolando de novo. Então, quanto que você acha que isso
pode atrasar, digamos, essa evolução do Brasil? E o que você acha da questão da economia norte-americana frente ao restante do mundo? Porque até o Trump, que sempre foi muito voltado a manter a linha do ego, digamos assim, até porque realmente no cenário econômico ele conseguiu acelerar ainda mais, algo que a gente vem escutando já, a gente que acompanha um pouco das economias internacionais, a gente vem escutando, acho que o Marcos já escuta aí de repente uns 6 anos, de que a S&P está no topo histórico, da S&P não tem mais para onde subir, e continuou se renovando altas atrás de altas, né? Topos históricos atrás de topos históricos. O que você está vendo aí, Marcos, dessa questão quanto a mundo? Tá? Quanto tempo que você acha? Quais setores podem ser mais afetados? Por exemplo, o Brasil, caso os Estados Unidos entrem em recessão, a gente teve em 2008 aí, na crise de 2008, a gente teve as commodities ajudando muito o Brasil. Você acha que isso tem algum efeito desse que você veja também, primeiro, frente ao Brasil? E quanto tempo você acha que a gente pode levar a recuperar a economia ao redor do mundo? Bom, vamos lá, são vários pontos, mas eu vou tentar separar então entre primeiro mundo e depois a gente fala um pouco de Brasil. Tá? Eu vou começar falando, no mercado financeiro hoje, o pessoal trabalha com 3 letrinhas, né, em termos de recuperação. Então o pessoal fala de L, U e V. O que é o L, o que é o U e o que é o V? É a história da recuperação, como vai ser o shape, né, que eles falam, que é que tipo de formato que vai ter a recuperação. Se ela vai ser uma recuperação em V, ou seja, é assim, né, então cai, atinge um pico rápido e sobe e volta onde está. Se ela vai ser um U, que aí ela cairia, ela teria um período em que ela ficaria de lado, né, depois dessa queda abrupta, e aí em quanto tempo ela voltaria a se recuperar nesse U, quanto tempo demoraria a base dele, e o terceiro cenário que é o tal do L, né, que ela basicamente cai e ela fica num patamar estável e não se recupera mais. Tá? Eu acho que o cenário base nosso e de várias casas que a gente tem conversado é uma recuperação em U. Tá? Então, ninguém espera que seja uma recuperação rápida em V. Então, eu acho que a história de ela, né, ainda que a gente tenha uma resolução rápida, relativamente rápida, né? Então a gente está falando aí de maio, junho, né, de a gente chegar no pico e tentar reduzir o pico em alguns desses países-chave, como Estados Unidos e Brasil, e a economia retomar numa velocidade absurda, eu acho que isso já está descartado. Então o pessoal já está jogando a expectativa de crescimento no primeiro TRI, claramente já está dado negativo, e a do segundo TRI, o que a gente tem visto, lido e estimado, é que o segundo TRI vai ser um segundo TRI quase de depressão, né? E aí a gente está esperando num cenário base que a partir do terceiro trimestre do ano, e aí a gente está falando a partir de julho, você tenha algum tipo de recuperação. É obviamente muito cedo, como você falou, ninguém tem a bola de cristal, porque você trabalha com alguns cenários da doença, do vírus, e eu acho que aí você precisaria aliar um pouco o conhecimento né, biológico com todo o conhecimento de mercado, mas eu acho que o cenário base do mercado é uma recuperação em U. Tá? O que ajuda e o que atrapalha? Tá? Vamos falar um pouco do que ajuda primeiro. O que ajuda essa recuperação é o fato de que o livro-texto da liquidez, né, se a gente considerar que os bancos centrais e os governos, eles sabem que eles precisam de alguma forma injetar liquidez na economia para evitar um problema de solvência e que esse problema de solvência vire uma crise sistêmica, a gente já viveu isso em 2008. Então, todas as discussões a respeito de, sei lá, linha de commercial paper, linhas de ajuda, até uma questão que o pessoal está discutindo muito, que é a história do TARP, que é você criar alguma coisa para dar linha de liquidez para a dívida corporativa. Eu falei agora há pouco das empresas. Eu acho que todo mundo já sabe como já viveu isso, e nenhum político quer que isso exploda na sua mão. Então, nesse curto prazo, a preocupação fiscal ela fica em segundo plano. Tá? Ninguém leva muito isso em consideração, ainda que os Estados Unidos estejam numa situação delicada fiscal, ainda que outros países como o Japão, a própria China tem uma situação fiscal que não é das melhores, e o Brasil, a gente sabe também, toda a discussão que a gente teve da reforma fiscal, todo mundo conhece bem essa história, mas no curto prazo, até porque foi uma questão de saúde pública, eu acho que todo mundo meio que clama por isso. Então pode ser o cara mais Chicago do mundo, o economista mais liberal do mundo, mas está todo mundo pedindo para o Banco Central ser mais agressivo
não só no juro, mas também no compulsório, na linha de crédito, na linha de salvação, para injetar liquidez para evitar um risco sistêmico, para evitar uma crise de solvência. Esse é o lado positivo, ou seja, a gente já viveu um pouco disso e sabe como fazer, e o mundo não vai ficar surpreso se isso acontecer. E você vai ter menos discussões, porque foi uma crise de saúde, diferente do que foi lá atrás. Então, a história de bailout, por exemplo, lá atrás o pessoal falava, não, vai salvar banco, vai salvar o pessoal que cometeu excesso. Agora, eu acho que o pessoal não vai falar isso, porque no final dos contos você está salvando gente que perdeu emprego, sobretudo freelancers, autônomos, etc. Então, esse é o lado positivo. O lado negativo é que, para que isso funcione, muitas vezes você precisa de uma cooperação global política. E isso a gente não vê. Né? Diferente do que foi lá atrás, em 2008 ou 2009, você tinha, as reuniões do G20 eram muito produtivas, eles saíam das reuniões com algumas medidas a serem tomadas. Hoje, o que você percebe claramente é que tem um mundo dividido. Né? Então, o Trump, toda vez que ele tuita e fala que o vírus chinês, ele cria quase uma crise diplomática. Né? Então, de alguma forma, isso sim talvez mostre uma certa ruptura da forma como a gente vai ver o mundo depois dessa crise. Eu acho que algumas coisas talvez mudem, e uma das coisas que vai mudar é justamente essa questão geopolítica, talvez ela fique um pouco pior do que já está, com relação à divisão entre China e Estados Unidos, que já não vinha bem, né, com toda a questão da guerra comercial. Tá? Então, qualquer coisa que exija um esforço concertado de líderes mundiais, isso vai ter uma dificuldade. E a outra dificuldade, é o que você comentou, é a eleição, né, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente vai ter eleição em novembro, e claramente o Trump quer se reeleger e vai fazer de tudo para se reeleger, e de tudo significa até manipular informação, e ter algum tipo de comportamento que não seria recomendável no momento em que você teria que ter um esforço concentrado. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que não ajuda muito, né, para a gente ter uma visão de cooperação. Com relação ao Brasil, uma coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: uma parte grande do que está acontecendo no Brasil não é só o vírus e não é só Brasil. Tá? Houve um sell-off, né, uma venda indiscriminada, assim como aconteceu nas bolsas lá fora, houve uma venda indiscriminada dos mercados emergentes, o que eles chamam de beta dos mercados emergentes. Então, se você olhar o comportamento do México, da Indonésia, da Colômbia, né, de vários outros países emergentes, o Brasil teve um comportamento parecido. Isso explica um pouco o movimento do câmbio. Tá? Muita gente fala, mas o câmbio no Brasil sofreu, mas o câmbio sofreu em vários países emergentes. Você teve um flight to quality, né, um voo para segurança, que o pessoal comprou dólar, o pessoal comprou franco suíço, o pessoal comprou algumas moedas que são vistas como moedas de reserva de valor. Então, uma parte desse movimento foi um movimento exagerado. Na nossa visão específica, tá? Nós somos investidores globais, e, portanto, o mundo é o nosso playground, né? A gente investe no mundo todo. O Brasil é um país que vai sair dessa crise melhor. A gente tem uma visão positiva de Brasil, a gente acha que o Brasil não vai quebrar, a gente acha que o Brasil tem tudo para não ter um problema de crédito, pelo menos no soberano. Óbvio que pode ter empresas sofrendo, como vai ter no mundo todo, mas do ponto de vista do investimento soberano, a gente acha que o Brasil talvez saia dessa crise, ou pelo menos na nossa visão, ele sai dessa crise fortalecido. A questão fiscal, que eu acho que está todo mundo comentando, né, e foi um pouco alvo também dos debates de ontem do Copom, e por que ele só reduziu o juro em 50 vezes, porque ele não reduziria mais. Eu acho que tem duas pontas aí. A primeira é que tem outros veículos que têm impacto mais rápido do que simplesmente a redução de juros, e aí a gente precisa de ação rápida, né? Não dá para esperar 8 meses para o efeito de política monetária bater. Então, eu acho que talvez esse seja um ponto. E o outro ponto também é justamente para você criar esse nível de atratividade para o investidor estrangeiro. Então, eu acho que lá na frente, a gente olha muito isso. Quando a gente olhar yields de diversos mercados, o Brasil vai ser um mercado interessante que a gente provavelmente vai voltar. A gente tinha saído antes da crise nos fundos globais, a gente chegou a ter uma posição muito grande em Brasil, a gente realizou muito lucro nessa posição, e provavelmente isso foi mencionado num call que a gente teve ontem aqui com o head de Global Macro, que é o Hasenstab, que ele vê Brasil como um dos países que pode se fortalecer muito nessa crise. Então, olhando com o copo meio cheio, eu acho que a crise, para a visão de mundo global, pode até ser positivo para o Brasil, dado que o Brasil já vinha fazendo as reformas e dado que
todo movimento que vai acontecer aqui é um movimento levado pela crise do coronavírus, né? Não é nada que está sendo feito por, sei lá, liberalidades de governos gastões. Então, a nossa visão de Brasil, na média, é uma visão positiva. E do ponto de vista de empresa, só para completar o comentário, e aí não é muito a minha praia como é a do Fred, e aí se o Fred estiver na linha ele pode complementar mais, mas a gente também tem uma visão muito positiva de Bolsa Brasileira. Já tinha lá atrás e teve ainda mais. Tá? Então, a gente acha que tem muita empresa brasileira bem administrada que vai se beneficiar dessa crise, porque ela vai ganhar mercado, como sempre aconteceu em várias crises. Tá? Empresas que estivessem bem capitalizadas, tivessem uma boa administração da sua gestão, se elas conseguirem navegar nesse ciclo de, sei lá, de choque de demanda, lá na frente pode ser um movimento interessante para elas e por isso a gente tem uma posição em Bolsa Brasileira e a gente tem, obviamente, monitorado para tentar ver como que setores e que indústrias vão se beneficiar. Mas realmente o detalhe disso é a praia do Fred, mais do que a minha. Legal. O Fred está por aí? Fred conseguiu entrar? Gente, o Fred teve um probleminha também, porque vocês viram que hoje o mercado está, de novo, mais um dia. Parece calmo para muita gente que está olhando sua cotação, mas o nível de transações hoje está bem alto, né? Então, o Fred teve um probleminha na hora que estava tentando entrar. Vamos ver só se ele já está online aí. Senão, a gente continua daqui, Marco. Não, acho que não. Então, ele teve um problema técnico, parece. Ele teve um problema técnico aqui, estão me falando. Mas vamos lá, vamos tocar. Tá, vamos lá. Então, seguindo aqui, você comentou um ponto que eu acho que é crucial para que todo mundo possa entender um pouco também da visão global da Templeton, né? Que 2 pontos, acho que são pontos que acabaram machucando bastante o Brasil ao longo do último ano, né? Primeiro, a guerra comercial, como você muito bem citou. Eu acho que eu queria ver como é que é a visão de vocês vocês acham que realmente o Trump tende a tentar forçar ainda mais ao longo do ano? A China está com esse poder todo para bater? Essa pergunta é muito voltada aqui também, Marcos. Até para todo mundo que está assistindo aqui ter uma orientação do que, ok, se eu já invisto fora, qual o cenário que a Templeton olha um pouco mais depois dessa crise, pós-crise? Digamos, vamos para os Estados Unidos ou vamos desembocar para o outro lado do mundo? Quanto à guerra comercial, seria essa questão aqui também. Até a Cláudia Merkel levantou uma outra questão, mas se puder responder essa, depois a gente já pula para da Cláudia Merkel. Não, eu acho que claramente a China sai, pelo menos até agora, né? E a gente tem que esperar o desenrolar, mas eu acho que a China ela sai mais forte do que a gente está discutindo aqui. Eu acho que ela sai como o adulto da história, né? Eu acho que no final das contas a forma como os Estados Unidos têm lidado com a crise também a gente observa, e aí só para fazer um parênteses, uma razão pela qual os países da Ásia tiveram um desempenho aparentemente mais profissional em toda essa discussão é porque eles já tinham vivido isso lá atrás, né? Então não é surpresa que eles tiveram SARS, eles tiveram outras crises em 2002, 2003, coisas que a gente no Ocidente nunca tinha vivido, como eu falei, desde 1918. Então isso é um pouco diferente e por isso eles já tinham mais expertise. A Coreia do Sul, Singapura a gente conhece algumas pessoas lá contando as histórias de como foi feito e a forma como eles faziam toda a medição de temperatura e os testes e tal, é muito diferente. Tendo dito isso, eu acho que uma discussão grave nos Estados Unidos hoje vai ser uma discussão a respeito dessa divisão política e uma discussão a respeito de representatividade. Os Estados Unidos é um país hoje que está cada vez mais dividido. Eu acho que o país enfraqueceu um pouco, né? Óbvio que não dá para, né? É ainda a maior potência do mundo, é ainda onde tem as melhores universidades, é ainda onde você tem, né, empresas de tecnologia que são top of the line, mas a discussão clara aqui é que os Estados Unidos vão sofrer muito com desemprego no curto prazo. Eu acho que a gente vai ter que entender como eles vão lidar com isso. Eu acho que isso ainda está no ar. Por exemplo, toda a questão do $1 trilhão, para onde ele vai chegar e como ele vai chegar. E uma das coisas que o Michael Haas, até porque é o nosso gestor, falou nesse call,
Na crise de 2008 e 2009, o pessoal falava muito que o dinheiro ia ser investido em infraestrutura. E ele não foi, né? Então, no final dos contos, o pessoal falava, o Obama na época falava, né? Depois da eleição, o Obama ganhou e falou, não, vamos fazer investimento em infraestrutura, vamos melhorar as estradas, os aeroportos, e a gente sabe que as estradas, os aeroportos dos Estados Unidos, eles depreciaram muito e continuam muito depreciados. E eu acho que a discussão-chave aqui é que a China, no final das contas, ela sai como uma economia um pouco mais, sei lá, ela ganha mais estatura ainda do que ela já tinha. Então, nesse aspecto, é um tiro no pé, e aí é uma opinião pessoal minha, tá? Mas é um tiro no pé do Brasil fazer o que está fazendo agora com esses comentários a respeito da China, porque a China é o maior parceiro comercial nosso. Então, a gente precisa, como país, pivotar entre essas duas. Não dá para você simplesmente abraçar o Trump né, e falar, não, a China, o vírus é chinês. Isso é um pouco estúpido. E para responder a questão da Cláudia, e aí depois eu passo para o Fred, eu vejo o Fred aqui, ele acabou de entrar, mas a discussão Levantou do Biden, aí, né? Claudinha, o Biden, na nossa visão, primeiro a empresa fica muito feliz do Bernie Sanders não aplicar. Ele ainda não renunciou, até onde eu vi, eu não sei se isso aconteceu nos últimos, sei lá, no dia e meio, isso eu não tinha visto, mas existia um rumor de que ele ia abdicar, de que ele ia abrir mão. Eu não sei se ele vai ou não, mas óbvio que, como vocês sabem, hoje é muito mais provável que o Biden, depois de ele ter ganho essas primárias, as últimas que saíram na terça-feira, é muito provável que ele seja o candidato. Na nossa visão, é muito melhor, obviamente, porque o Bernie Sanders traria um outro grau de incerteza ainda maior, tá? Mas ainda não se conhece, a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser, para onde ele vai se direcionar, e como isso também vai dividir o país, tá? De novo, eu vou te dar a minha opinião pessoal. Eu pessoalmente acho o Biden um cara mais sensato e acho que ele é um cara mais equilibrado, né? Mas eu acho que, independentemente de um ou de outro, a preocupação imediata agora com essa discussão do vírus é como que eles vão direcionar esses recursos. Então, eu estava falando do $1 trilhão, né? Existe muito lobby em várias indústrias. Então, uma das queixas que se faz muito é que o veículo de transmissão desse estímulo, ele talvez não seja feito da melhor forma, porque a indústria que tiver mais lobby vai levar mais dinheiro, né? E talvez as indústrias que não tenham tanto lobby levam menos dinheiro. Então, a preocupação hoje grande nos Estados Unidos é você tentar dar suporte a esses empregos do que eles chamam de gig economy, né? Que é a economia dos freelancers, dos entregadores, dos Ubers e tudo mais. Como você faz para você manter o emprego desse pessoal que vai sofrer um choque dramático? E eu acho que essa preocupação ela é mais imediata e talvez ela vai permear toda a questão da eleição. O Fred está levantando a mão. Vamos botar o Fred na roda aí, Marcelo. Vamos lá, Fred. Peraí que eu ainda estou tendo problemas operacionais aqui, tentando conectar o fone. A gente está te escutando, eu consigo te escutar. Você consegue escutar a gente? Bem, eu estou tentando conectar Eu não estou conectando. Fred, disseram que você é muito melhor no mercado do que em tecnologia, né, Fred? Não, o problema é que o meu computador está muito pesado, cara. Está muito pesado. Tem Bloomberg, Broadcast, os sistemas daqui. Aí não. Cara, demora séculos para entrar as coisas. Adeu, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo e estamos te vendo às vezes. Pela demora. É que eu estou tentando conectar aqui com esse fone. Bom, deixa eu desligar e ligar de novo, de repente. Vamos lá. Até aproveitar enquanto isso, gente, só deixar vocês à disposição. Gente, qualquer pergunta, qualquer colocação, a gente está acompanhando o chat aqui, vocês me vêm olhando para o lado de vez em quando aqui, eu estou acompanhando o chat para ver qualquer pergunta de vocês, aproveita, a gente está totalmente à disposição para responder, né, amor? Foi. Tá, agora eu acho que consegui botar para funcionar o fone também. Então, me desculpa aí mais uma vez pela demora, mas o computador aqui não contribuiu, eu tentei entrar pelo Explorer, o Explorer rejeitou o áudio, mas agora deu tudo certo. Então, vamos aí começar, né? Passa a tua visão de Bolsa Brasileira, Fred. Eu acho que vale a pena você passar um pouco a tua visão de Bolsa Brasileira especificamente, talvez falar um pouco de setores, dar uma geral. Tá. Bom, acho que assim, o cenário mudou. Eu coloco em 3 fases, tá, o que aconteceu com o mercado ao longo desses últimos dias, especificamente a partir do fim do carnaval, né? Então, a gente viu o mercado fraquejando no início
E aparentemente, pelo menos a minha leitura naquela ocasião, isso antes do carnaval, né? Já estava com aquele ruído do coronavírus lá na Ásia, era uma coisa que estava muito circunscrita à China e aos países próximos, e a leitura isso é mais uma SARS, é mais uma dessas epidemias, e o mercado vai dar muito headline, mas vai passar rapidinho. Então, o mercado deu uma queda, até porque tinha subido muito ao longo dos meses anteriores, né? Principalmente no final do ano passado, início desse ano. Aí aconteceu dos Estados Unidos começar a importar a epidemia, e isso foi quando o nosso mercado estava fechado, né, durante o carnaval. Então, quando reabriu, foi aquele banho de sangue. Mas ainda assim parecia ser uma coisa que era mundial, não estava, o Brasil continuava na trajetória correta. A gente viu o problema de atividade sendo revisada para baixo, mas não parecia ser nada assustador. E essa visão toda foi, assim, coisa de dias, né? Coisa de 1 a 2 semanas, foi muito modificada, primeiro com o evento do petróleo, né? Com esse desacerto aí dos árabes com os russos. Isso fez o petróleo desabar, dragou a Petrobras junto com ele. Mas aí começou a surgir o medo de uma recessão mais forte lá fora, de um potencial problema de insolvência, principalmente no âmbito aí das empresas do shale gas nos Estados Unidos. E aí começou a ficar um pouco mais preocupante. E aí, o evento para mim que foi final, que aí de fato o nosso comportamento mudou, nosso comportamento de mercado mudou versus o que estava acontecendo até então, foi quando o veto do Bolsonaro foi derrubado na Câmara. Então esse foi o evento que fez o Brasil voltar a ser o Brasil de antigamente, que era um beta 2 do que quer que estivesse acontecendo com os Estados Unidos. Porque até então, os Estados Unidos caía 5, a gente caía 6, a gente caía até menos, caía 7, a gente caía 5. Ficou uma coisa ruim, mas a gente estava se segurando, uma coisa que estava mais lá fora e o Brasil meio que sofrendo por tabela. Ali a coisa mudou, porque o juro futuro foi para o teto, então a curva longa esticou muito. E aí a gente começou a ver aquele comportamento padrão antigo de lá fora cai 5, a gente cai 10. E tivemos esses vários circuit break aí. Claramente, o cenário hoje está precificando uma catástrofe assim, pior do que 2008. Claramente, os fundamentos do Brasil não são tão bons quanto eram lá naquela crise passada, então isso dá mais preocupação. Mas hoje, o valuation da bolsa aguenta muito desaforo, né? Assim, é bizarro o que está acontecendo. Eu acho assim, vai ter uma revisão de lucros muito significativa para esse ano. Não tem a menor dúvida. Você vê shopping fechado, sabe lá quanto tempo vai ficar fechado. Então, zero receita ou muito pouca receita por muito tempo. Muitas lojas de consumo mais, sei lá, vestuário, essas coisas estão fechando, tipo C&A, tipo Renner. Então, essa perspectiva vai fazer claramente uma revisão significativa em alguns setores, mas acho que o mais importante nessa história toda é o seguinte, é uma revisão one-off, vai ter, a não ser que a empresa tenha um problema de endividamento muito forte, aí possa ter algum problema de insolvência, que não, dado o que aconteceu ao longo desses últimos tempos, muitas empresas reduzindo dívida, trocando por dívida mais barata, fazendo ofertas, hoje o nível de capitalização das empresas, o nível de endividamento das empresas é muito mais saudável do que já foi no passado. Então, essas coisas jogam a nosso favor em algum aspecto. Mas, claramente, o comportamento de mercado hoje é um comportamento de pânico. Então, tem aqueles dias que tem circuit break, o mercado cai 15%, está tudo caindo, não importa o setor, está todo mundo caindo mais ou menos, quem cai pouco cai 10%. Realmente, o cenário está de crise e de, principalmente, eu acho que tem muito movimento aí técnico de investidores reduzindo risco, hedge fund, zerando posição, quem está tendo chamada de margem, o cara vai lá e tem que vender, não importa o preço. Então, hoje, o valuation aguenta muito desaforo. A pergunta é, vai subir amanhã?
Muito difícil falar, né? Eu acho que, no fim das contas, o econômico está sendo muito antecipado pelo preço dos mercados, pelos preços do mercado, mas a epidemia ainda está começando aqui, né? Então, a gente pode ver possivelmente aí mais 2, 3 meses de headline ruim, de gente morrendo, sendo hospitalizada, um aumento, uma escalada das medidas no sentido de fazer maior exclusão social. Então, tudo isso ainda está por vir e vai ter os efeitos. Mas o fato é que o mercado já foi bem na frente e está precificando uma catástrofe. Essa é a minha visão. Perfeito, Fred. Aproveitar aqui. Fala. Sim, pode continuar. Não, o que eu falo assim, hoje tem muita coisa que você vai olhar e falar, caramba, é daquelas oportunidades na vida que você vai ter aí, que são poucas, né, que são só nessas grandes crises, que você se posicionar e esperar o momento que isso vai voltar, né? O timing é mais complicado de acertar, mas claramente hoje está embutido assim, a assimetria está gigante para melhor, né, para positivo, no caso. Então, hoje, assim, você tem oportunidade de ganhar dinheiro no horizonte médio invejável. Sim. E até como você levantou, né? O timing que é difícil, né, Fred? Porque o timing, eu diria que o timing hoje não é nem a pergunta do $1 milhão, né? É do $1 trilhão. O timing, qual é o timing certo para entrar? Porque... A pergunta é você ser rico ou pobre. Se você erra o timing lá na Azul e pega um dos dias que ela cai 30%, machuca. Mas aí, por exemplo, eu dou o exemplo de hoje. A Azul começou caindo 15%, até pouco tempo atrás estava subindo 20%. Tá, assim, hoje o mercado é aquela mola comprimida, né? Hoje, né? O mercado está uma mola comprimida, qualquer assim, suspiro, o repique é muito forte. Tá? Pois é, né? Vamos aproveitar aqui, olhar um pouco aqui as perguntas. Tem 2 perguntas aqui relacionadas a câmbio, gente, para ver como é que está a posição de vocês. Primeira, do Luiz Santos. Eu vou colocar uma junto da outra, tá? Primeiro, Luiz Santos, como está o câmbio? Acredito que seja, Luiz, se você acha que... Se você quer saber se o pessoal da Templeton acha que o dólar está caro hoje, o dólar está barato, corrija-me se estiver errado. E a Sayonara, que perguntou também aqui, em relação ao câmbio, tem a maior parte dos meus investimentos em diversas moedas pelo mundo. O risco que corro é muito grande ou posso entender que, em parte, o risco é mitigado? Só para a gente matar essa daqui antes e depois seguir para as próximas. A ligação falhou um pouco. Deixa eu repetir a pergunta para ver se eu entendi certo. Ele quer saber o que eu acho do câmbio das várias moedas, é isso? Isso. Primeiro, como está o câmbio? Como está o câmbio? O Luiz até me confirmou ali. O como está o câmbio é saber se você acha que hoje o dólar está muito caro frente ao real, tá? E mantendo na questão do câmbio, a Sayonara comentou que tem boa parte dos investimentos dela em diversas moedas pelo mundo. E está questionando se o risco que ela corre é muito grande ou se ela pode entender que o risco dela é, em parte, mitigado por serem diversas moedas, né? Com certeza o dólar está bem caro. Agora, a gente está vivendo um período de muita incerteza, de muita insegurança, o que significa que o movimento não joga a favor do dólar voltar. Então, você vê que o 5 tinha aquele limite psicológico de R$5, ele varou e foi embora, já está lá no 5,15 e tal. Mas, claramente, o câmbio está puxado. É só viajar que a gente vai ver como que estamos pobres, né? A nossa moeda não compra nada. Meu ponto só é assim, é um pouco ligado à bolsa. A bolsa está super barata, mas não quer dizer que amanhã ela vai subir 20%, porque ainda estamos no meio da turbulência. Assim, com o juro baixo e o fato da gente ainda estar com balanço de pagamentos, balanço comercial, por exemplo, que não está ajudando tanto, eu não vejo uma razão para ver o câmbio voltando muito rápido. Eu acho que depende muito desse movimento de aversão, risco maior ou menor. Então, vai andar muito em linha com isso. Mas o câmbio andou muito, né? 5 e tanto realmente é muita desvalorização, né? O Brasil, então, especificamente o real, é um dos campeões de desvalorização. Então, tem alguma coisa errada aí.
E deixa eu só complementar, só para discutir a questão das outras moedas. A pergunta da Sayonara, que fala se ela tem um risco muito grande ou está mitigado. Eu acho que está mitigado. Então, é aquilo que a gente falou no começo. O fato de você ter uma pulverização de risco, de ter várias moedas, eu acho que anda a teu favor. Obviamente, eu não sei quais são as moedas que você tem, mas só para te dar um pouco a nossa posição nas carteiras de renda fixa global, a gente foi para Porto Seguro. Então, a gente aumentou a posição lá fora em franco suíço, a gente tem uma posição em ien japonês, e a gente montou uma posição interessante em países nórdicos, tá? Noruega, Suécia, e essas posições, elas geralmente estão sendo feitas contra algumas moedas que a gente achava que iam enfraquecer, e uma delas é o euro, que alguém perguntou aqui, do euro, tá? Então, a nossa posição lá fora era uma posição negativa com relação ao euro, e tem sido uma posição negativa com relação ao euro, e vai ser ainda mais, porque eu acho que essa questão política que eu falei lá atrás, ela vai pesar também na Europa. Não sei quantos de vocês acompanham, mas a Itália, toda essa crise não ajuda a Itália a fazer parte, a Itália está se sentindo cada vez menos europeia, porque basicamente a Europa deu as costas para a Itália na crise, então existe uma pressão forte que depois que a crise passar, certamente ela vai gerar impactos políticos. Então, o euro como ideia, ele eu acho que está enfrentando um teste de fogo e é capaz dele não passar. Então, a gente não tem grandes posições nos fundos que podem ter posição short. A gente tem uma posição short em euro contra isso que a gente chama de Europa periférica, e o fato de a gente ter aumentado posição em franco suíço, em ien japonês e também no dólar, foi um pouco para ir para Porto Seguro nesse momento, que foi um momento de sell-off de moedas emergentes, né? Como o Fred falou, o real ficou extremamente barato. Não significa que ele não possa ainda ficar mais barato, não significa que ele volte a um preço normal, mas isso é certamente um fator de consideração para qualquer investidor estrangeiro. E eu não posso dizer para vocês quantas chamadas eu tive do pessoal lá de fora que me ligou esses dias perguntando: você acha que o EWZ, que é o ETF de Brasil, ou o FLBR, que é um outro ETF de Brasil, vocês acham que está na hora de comprar? Está na hora de comprar, porque se ele caiu em reais, em dólar, então nem falo para vocês. Então, eu acho que um fator que pode ser um trigger interessante é acompanhar esse movimento de investidor direto, que se a coisa passar, a coisa vai passar, mas vamos ver quanto tempo vai demorar, mas esse cara pode entrar em Brasil e pode ser um trigger interessante para a moeda aqui, sei lá, encontrar um ponto um pouco mais razoável. Perfeito, Marcos. Vamos lá. Seguindo aqui as perguntas, gente. O Celano perguntou aqui: o cenário é particularmente preocupante para fundos imobiliários, dado aos fechamentos, preocupação com empresas menores e etc. Cara, Fred, você daí que come, vai lá. Fundo imobiliário, cada um tem uma história, né? Então, não dá para generalizar completamente. Depende muito da base de ativos do fundo. Se tem fundo logística, fundo de aluguel, fundo de um prédio só, fundo de condomínio, fundo... Então, generalizar é muito perigoso. O cenário de aversão a risco, com certeza, atrapalha, né? Eu acho que teve um movimento, houve uma febre, né, com fundos imobiliários. O movimento de preços foi assim, muito forte, e a gente está vendo uma volta junto com a bolsa, um pouco, é um movimento muito semelhante. Só que cada fundo tem a sua própria história, então não dá para generalizar completamente. Óbvio que num cenário de sei lá, um risco, você está depende muito da qualidade do seu ativo, o que é o lastro dos imóveis que você tem, o que é muitos desses fundos são baseados em fluxos de aluguel, e depende muito da qualidade do crédito desses inquilinos. Então, cada história é uma história diferente. O fato do que eu tinha falado, da taxa de juros ter mudado de patamar, óbvio que atrapalha, né? Que a gente, embora a Selic tenha caído, a curva longa está bem mais alta. A própria NTNB hoje voltou a pagar um patamar mais alto de juros. Sei lá, a mais longa está pagando quase 5, né? Vamos ver como é que fechou hoje. Mas estava 4,80. Então, isso atrapalha para fundo imobiliário também. Está lá 4,94. Então, a NTNB longa voltou para 5%. Então, essas coisas, o custo de oportunidade aumentou, né? Então, não é bom para fundo imobiliário, com certeza.
Perfeito. Aí, até aproveitando a tua intervenção, Fred, aproveitar duas perguntas aqui. Vou pular do Nicolas. Nicolas, daqui a pouco eu passo a tua. Como a Templeton está posicionada na Bolsa Brasileira, tá? E aproveitar aqui, vamos primeiro dessa daqui então, Fred. Como que a Templeton está posicionada na Bolsa Brasileira? Tá, eu sou gestor de ações, né? Então eu estou sempre em bolsa, né? É uma pergunta que para mim é meio eu não tenho para onde fugir. Eu não sou multimercado que eu vou lá e compro, sei lá, câmbio, vendo juros. Meu fundo é um fundo de ações, meus fundos são fundos de ações. Então eu estou sempre comprado em bolsa. O que eu estou hoje é com um percentual de caixa que eu diria que é baixo. Eu acho que eu errei um pouco o timing de não ver a profundidade da crise no primeiro momento. Então ali era para ter eventualmente até feito, sei lá, vendido um índice, feito algum tipo de proteção, mas naquele momento não parecia ser razoável o que estava acontecendo nos preços. Só que agora foi demais. Então eu acho que hoje, quando você olha a bolsa, 67 mil pontos, né, bateu 64, está muito barato. Então eu não consigo ficar pouco comprado, por mais que ainda tenha muita turbulência, tá? Então eu continuo lá pouco comprado. O que eu fiz foi mudar um pouco o perfil, eu reduzi exposição a empresas com maior alavancagem. Eu não levei a pancada da Petrobras, por exemplo, eu não tinha Petrobras e a situação da Petrobras ficou muito complicada depois desse comportamento no preço do petróleo. Então, eu estou evitando empresas alavancadas, com muita dívida, privilegiando empresas que têm caixa, que têm um business que não está, assim, não vai sofrer no eventual, sei lá, no cenário pessimista, se tiver um credit crunch, esses caras não vão sofrer. E, ao mesmo tempo que tem uma postura, eu coloco também um tempero hoje na carteira de empresas que caíram demais e eu acho que seriam as líderes na recuperação no eventual, em termos de preço de ação, tá? No eventual melhora de ambiente de risco. Tá? Eu acho que o Fred, você está parecendo o brasileiro que vai para Miami, para Orlando a primeira vez com dólar a R$1 e é solto no outlet, né, Fred? Bom, me tira da frente aqui para eu não sair comprando tudo loucamente, realmente. Vamos lá, seguindo aqui, essa Fred. É uma boa alusão. Quando eu fui pela primeira vez para lá com aquele dólar a 1, meu Deus do céu, como eu me sentia rico. Vamos lá, continuar aqui rapidinho, Fred. Até a pergunta, aproveitando a pergunta sobre o dólar também, e juntar ela com mais uma aqui, tá? Mas não tem risco do dólar subir mais um pouco, porque os juros estão baixos e desestimulam o investimento do gringo aqui no Brasil? E juntando aqui, qual a visão da Templeton para a inflação no Brasil em 2020 e próximos anos? A pergunta do câmbio, assim, essa questão do juros já vale há algum tempo, né? Muita gente fala dessa desvalorização que a gente viu. A desvalorização já estava acontecendo antes do efeito do coronavírus. Então, o Brasil já estava com a moeda, já era um campeão de desvalorização até antes desse evento acontecer, e muita gente atribui isso aos juros mesmo. Então, eu não vejo uma mudança de cenário. A gente está falando dos Estados Unidos agora com taxa zero, né? Então a gente está com 3,5, então o diferencial dos juros ficou razoavelmente estável. E, na verdade, até o contrário, né? O que o juro longo, ele subiu. Então, em tese, isso absorveria mais recursos lá de fora, então seria uma pressão para o câmbio cair. Então, acho que por aí não. E a outra pergunta qual era? Esqueci. A outra pergunta sobre expectativa, qual a visão da Templeton para a inflação no Brasil em 2020 e próximos anos? A inflação desse ano vai ser, assim, já está acontecendo, né? Caindo bastante o consenso. O petróleo vai ajudar muito, né? Você vê que a Petrobras tem anunciado quedas de preços aí relevantes. Então a gente está vendo esse equilíbrio lá para baixo. Mais na frente, sem contar que a atividade mais fraca não ajuda a recomposição de preço. Mas não dá para ficar de olho fechado porque aconteceu com o câmbio, e quando a coisa começar a se normalizar um pouco mais, essas empresas que têm mais
custos dolarizados, elas vão precisar reajustar. Então, acho que no primeiro momento é uma pressão baixista e depois a coisa se recupera, mas muito contingente ao desenrolar da atividade. Perfeito, perfeito. Vamos puxar aqui a do Nicolas agora. O Nicolas perguntou agora há pouco, até que ponto podemos tomar os dividend yields dos últimos 1, 2 anos como referência, dado grande desconto nos preços das empresas boas pagadoras? E o que esperar da distribuição de lucros no médio prazo? Então, acho que depende muito do perfil da empresa. Sei lá, a empresa que tem um fluxo de caixa estável, que vai sofrer pouco. Você pega uma transmissora, por exemplo, esse tipo de empresa não vai, assim, o fluxo de caixa dela vai ficar intocado nesse ambiente todo. Então, essa empresa vai continuar com a capacidade dela de pagar dividendos. Tem outros, por exemplo, os bancos têm um dividend yield alto. Eles estão capitalizados, eles estão principalmente os privados, tá? Não os públicos, mas pega os bancões, Itaú, Bradesco, eles estão muito com Basileia muito alto, estão pagando dividendo bom, dividendo alto, agora o Itaú deve estar lá na casa de 8%, 9%. Mas é uma coisa que salta, assim, uma pergunta que fica no ar. Num cenário de maior incerteza, não seria o caso de reter esse caixa para alguma eventualidade? Então, é uma coisa que eu me pergunto, eu não sei se o payout dessas empresas, não vale só para banco, não, eu acho que para muitas delas é a coisa, né? Cash is king now. Então, eu acho que a tendência é que quem pode vai querer dar uma segurada no pagamento de dividendos. Tá? Não tem nada anunciado, ninguém está anunciando, mas se eu fosse o CFO dessas empresas, eu ia querer ter mais esse caixa para passar, né, esse período de turbulência. Tá? Perfeito, perfeito, Fred. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta aí agora. Gente, até Fred, a gente estava brincando aqui um pouco mais cedo eu vou deixar, o Felipe Parceiro fez uma pergunta aqui agora, depois eu vou deixar essa pergunta com brincadeira para o final, tá? Mas vamos lá. O Felipe Parceiro perguntou, qual a visão de vocês do quadro fiscal depois desse cenário que demanda gastos públicos não previstos e uma queda de arrecadação pela interrupção da atividade econômica? É isso que está por trás do que aconteceu com a curva de juros, né? Então, teve o evento que foi a queda, a derrubada do veto, que já mostra um pouco a receptividade do Bolsonaro no Congresso, né? O pessoal quis dar um recado para ele, só que o timing desse recado foi muito ruim, né? Então, agora há uma pressão gigante para aumentar mais gastos e assim, é razoável, né? A gente vai ver agora muita gente aí passando dificuldade, gente que não vai poder trabalhar, então é um período que vai precisar realmente de mais gastos. E é tudo que está por trás dessa inclinação da curva. Então, o fiscal brasileiro estava longe de estar resolvido. A reforma da Previdência, óbvio, que ajudou muito, né, o comportamento de longo prazo do endividamento, mas vai ter uma pressão gigante de aumento de gasto. Então, muita gente está falando que vai precisar salvar, sei lá, a companhia aérea, vai precisar salvar a empresa, vai precisar aumentar a Bolsa Família, vai precisar dar suporte social para o pessoal de camada mais baixa. Então, vai acontecer, e é isso que está por trás desse comportamento aí da taxa de juros. Né? Perfeito, perfeito. E até, já que você tocou nesse ponto, Fred, eu acho que é uma questão importante da gente comentar também, já que a gente está vendo essa briga toda aí, o que você acha? As reformas, por exemplo, vem algo para esse ano ainda? Ou agora, depois de toda essa turbulência, realmente a gente tem que desistir disso para esse ano? Acreditar que o Brasil ainda continua sendo um país bem visto, como o Marcos comentou, que o Hassan Tab, ele olha bem para o Brasil também, né? Que a Templeton lá fora olha bem para o Brasil. E com essa visão dessa briga de egos, digamos, que está ocorrendo, como é que está o posicionamento de vocês? Eu acho que vai ter agora uma vontade política muito grande de fazer bondade. Isso vai acontecer. Reforma que a gente gostaria, que eu acho que é o que está por trás da pergunta, que é tipo reforma tributária, esse tipo de coisa. Administrativa. Eu acho que ainda não há um consenso sobre qual seria essa reforma, né?
que é a reforma tributária. Tem muito projeto rodando por aí e não tem um consenso. É diferente um pouco da reforma da Previdência, que já havia um consenso em todos os aspectos. Então, eu, pessoalmente, eu não acredito em reforma tributária. Pode ter um ponto ou outro, uma coisa, sei lá, mexer num quesito ali, sei lá, mexer em algum item, mas não uma reforma ampla, uma coisa que mude muita coisa, tá? Então, eu sou cético em relação à reforma tributária especificamente, mesmo administrativa. Eu acho que o governo não tem pegada política para colocar o Congresso votando medidas que, por mais que sejam só afetando o servidor que venha a ser contratado, que é o projeto, mas politicamente eles vão falar, como foi um pouco na reforma da Previdência também, politicamente o jogo fica, ele quer tirar, quer espremer o servidor público, vai ser esse discurso. Então eu não acredito também, tá? Não acredito mesmo. O que eu acho que pode vir são coisas do fiscal, acho que isso vem. Então, vão tentar, de alguma forma, flexibilizar até de gastos, esse tipo de reforma, né? São reformas que, sei lá, se vão ser bem recebidas. Mas, então, minha resposta é, eu sou cético, não acredito. Não tem ambiente político para isso. Perfeito, Fred. Então, gente... Não é com panelaço aí na rua, com a Rede Globo mostrando 20 minutos de panelaço no Jornal Nacional que o Bolsonaro consegue emplacar qualquer coisa com esse Congresso. Pois é, né? Então, gente, até vamos caminhando para 1h10, vamos caminhando aqui para o fim, então, também. Fred, te fazer uma pergunta antes de... Até uma brincadeira também, antes de vocês deixarem o recado final de vocês. Fred, olhando assim, uma aposta que tu faria de Bovespa para dia 30 de dezembro, qual seria, Fred? 30 de dezembro, olha, eu tenho uma visão bem otimista para lá. Coloca a crise aí fazendo esses 3 meses aí de contenção, o mercado já começa a se recuperar antes, né? Meu ponto é, quando o mercado começar a ver que o pior já passou, aí, assim, acho que ele galopa, né? É muito difícil chegar lá. Então eu chuto aí pra gente, vou chutar baixo, tá? 83 mil pontos. Quanto que dá essa variação? 83? É. Tá próximo aí da HP? Estou procurando aqui um HP, mas eu não estou com ela de trabalho. Deixa eu pegar um Excel. 20%. 20%? Por volta de 20%. Aí 20% de alta, então. Chutaço. Não vale nada esse chute, né? Mas tudo bem. Já que você me mandou botar um número, eu obedeci. Não vale nada esse número. Não, de 69 mil é 15%. 80 mil, você falou? 83. 22%. 22% aí de alta, né? Marcos, eu achei até que o Fred ia fazer o jeito dele, né? Que eu ia até te perguntar, Fred, quem leva de agora até o final do ano, mas eu pensei assim, é melhor deixar o Fred do jeito dele, né? Eu contei para ele, Fred, a história daquela fundação que você foi, que o cara perguntou e você usou o dedo para fazer aquela, tipo... É isso aí. Mas isso aí foi bem aí mesmo, olha. 83. Não vale nada. O que importa é olhar empresa por empresa, conhecer o que a gente está comprando, olhar o fundamento. Acho que é mais do que olhar o índice como um todo, né? Eu acho que hoje, assim, na verdade, está tudo tão bizarramente barato, cara, que, assim, é isso. Tem que sair da frente aqui para não querer comprar tudo. Mas mais por uma questão de timing do que por uma questão de valuation em si mesmo. Porque o medo é esse. Aí amanhã sai outra notícia ruim, e aí você não quer, você quer tentar proteger. Mas, assim, olhando o horizonte longo, a oportunidade de ganhar muito dinheiro aí para o horizonte mais longo. Pois é. Então, a dica que você deixa para o pessoal, até para começar a puxar aí o recado final, Fred, dica que você deixa para o pessoal, então, para o longo prazo, a gente está numa bela liquidação, seria isso? Cara, liquidação que acontece poucas vezes na vida aí da gente. Liquidação zaça. Tem muita empresa, tá bizarro. O dólar vai para 5,10, empresa que tem receita em dólar cai 30%. Tá loucura. Quando o mercado se estabilizar e parar esses fluxos, a gente vai ver esse negócio galopando. Então,
O índice é uma coisa, mas essas empresas especificamente que estão dando essas oportunidades, aí o percentual de variação vai ser outro patamar. Vai parecer o Flamengo aí, no brasileiro. Perfeito. Vamos lá, gente. Vamos só então para a última pergunta aqui, gente, para a gente poder finalizar também. Qual setor geralmente sai na frente do pós-crise, Fred? Então, acho que nesse aí são as empresas. Por exemplo, eu acho que tem umas coisas que estão conceito básico. Empresas que têm uma demanda resiliente, pouco sensível a assim, produtos que são recorrentes, não consumo recorrente. Por exemplo, você pega Vale, por exemplo. Vale tem uma receita toda em dólar, aquela coisa toda, mas é um consumo muito específico, industrial, da China, aquela coisa toda. Você pega empresa de, sei lá, pega a JBS, por exemplo, empresa de carne, empresa de proteína, esses caras vão voar. A Brasfood, especificamente, se não tivesse a dívida que tem, eu acho que ela estaria aí brilhando. Agora, o problema é que a Brasfood tem muita dívida, mas a JBS está muito bem, acho que esses caras vão dar muito bem. As utilities também estão de graça. As utilities têm um fluxo de caixa muito resiliente, estão super de graça. Eu acho que quem vai bem também são empresas que... Aí eu acho assim, por exemplo, os bancos hoje estão muito, muito baratos. Então, vai andar bem, portanto que não tem problema de balanço, que não parece que é o caso, está longe disso, vai andar bem também. Tem muita coisa. Hoje a bolsa está muito atraente. Tá? Perfeito. Marcos, Fred, muito obrigado a vocês dois. Poxa, deixar o espaço aí para vocês, deixar o recado da Templeton para todo mundo aí presente. Deu para ver que, Fred, você está bem comprado com o Toro aí de volta, né? Vencendo a guerra contra o urso. Deixar o espaço para vocês colocarem o recado final de vocês aí, gente. Deixa eu só começar. Pro Marcos aí. Deixa eu começar, só aí o Fred complementa, mas eu acho que uma coisa importante, no rescaldo da crise, uma coisa que a gente certamente vai ver é muita gente que não vai atravessar, né? Então você vai ter gente que vai morrer no meio do caminho, e uma das coisas que eu acho que é importante o pessoal dar uma olhada é força de balanço, é com quem trabalha. Então, no final das contas, a gente está aqui há 70 anos, vai estar aqui nos próximos 70, tem um balanço muito forte, a gente tem mais de 5 bilhões de dólares de caixa. Então, também isso é uma coisa que impactou no curto prazo, esse volume de venda indiscriminada, porque muita gente precisou, como o Fred falou, chamada de margem, muita gente vai quebrar. Então, eu acho que isso é uma hora também de escolher o parceiro. Tá? Então, aqui é mais uma propaganda institucional que eu preciso fazer, mas é importante levar isso em consideração. Quer dizer, nessa hora, faz diferença você ter uma casa que tenha uma estrutura mais forte, que tenha, né, um alcance global. A gente também tem uma diversificação do nosso negócio, então a gente precisa falar um pouco isso. Ou seja, a gente já viveu outras crises e vai viver mais tantas, tá? Mas a gente vai continuar. Aí o Fred complementa. E fazendo o link com exatamente isso que o Marcos falou, falando especificamente do nosso trabalho aqui no escritório de São Paulo, né? O FVL, que é o nosso flagship, é o fundo mais relevante que a gente faz a gestão, é um dos fundos mais antigos do mercado, tem mais de 20 anos de história. Então, a gente já pegou esses altos e baixos e estamos aí, sobrevivemos e estamos aí para contar a história, e o resultado de longo prazo é assim, indiscutível. É só pegar os dados e dar uma olhada que realmente o spread em relação a... Tem aquela discussão, né, da Bolsa versus CDI, a gente bateu tanto Bolsa quanto CDI, então, assim, é um resultado que de longo prazo que acho que deveria ser olhado nessa seleção dos gestores. Então, a gente na crise está pilotando, a gente está conseguindo até o momento, pelo menos, manobrar nesse cenário. Então, está vendo muita empresa, a gente fugir um pouco das small caps, a gente já estava alertando para isso já no final do ano passado e nesse desse ano, que quando tem uma situação como essa, a porta é pequena para fugir. Então, os gestores cresceram muito, tinham assim, estavam concentrados em muitas empresas com small cap, com menor liquidez. Então, nesses cenários, a gente vê que a situação fica complicada, a porta muito estreita e as variações acabam machucando bastante. Então, a gente já
vivemos as experiências da crise de lá de 2008, já sabíamos desse comportamento, a gente tinha uma postura um pouco mais cética e estamos aí, acho que aproveitando essas oportunidades que estão aparecendo, vendo empresas que a gente acha que vão se destacar nesse horizonte mais de médio prazo, preocupado em proteger a carteira, preocupado em tentar resguardar no que dá o patrimônio, mas também de olho, porque no ponto que a gente está agora, a ideia aqui é pegar o upside. Tá? E aí dá uma olhada no comportamento do fundo, como aconteceu na crise lá em 2008 e o que aconteceu em 2009, que foi, eu falei lá o 20%, mas eu não acho que a gente vai ter um comportamento como foi em 2009, né? Acabou subiu, se não me engano, 70, o nosso fundo subiu 110, porque o fundamento lá era bem melhor do que o fundamento agora. Mas eu acho que a gente vai sair, vai ter uma recuperação forte aí no pós-crise. Tá? Perfeito, Fred, perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Até para todo mundo que está acompanhando aí, quem quiser conhecer um pouco mais também do trabalho, como o Rafael colocou ali agora no chat também, poxa, eles têm produtos disponíveis em algumas plataformas, né? Agora a gente puxa o jabá para o lado de cá também. Com os assessores da InvestSmart, vocês conseguem conhecer um pouco mais dos produtos também, tanto o valor e liquidez, quanto o próprio K2 também, certo, Rafa? Então, Marcos, Fred, muito obrigado pela presença de vocês. Um forte abraço aí para vocês. Poxa, querem deixar mais algum recado final? Não, é isso. Agradecer a presença de todo mundo. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade, Marcelo. Valeu. Digo a mesma coisa e desculpa aí pelo atraso de novo. Nada, que isso. Gente, encerrando aqui então o nosso segundo programa. Amanhã a gente volta com mais alguns. Em breve vocês recebem os convites. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pela participação, pelas perguntas. Um grande abraço a todos.